E aí, gente, tudo certo? Fevereiro acabou, então com isso vem mais um vídeo de leituras do mês, né? As minhas leituras do mês de fevereiro. E fevereiro foi provavelmente o ano que eu mais li na minha vida. Em quantia de quadrinhos, com certeza foi o que eu mais li, porque foram 47 quadrinhos. Só que eu não sei se foi o mês que eu mais li em número de páginas, né? Porque eu não faço essa conta. Só que vários quadrinhos aqui são quadrinhos mais finos. Tem o primeiro quadrinho que eu vou mostrar aqui, por exemplo, tem 16 páginas, né? E eu li vários mensais também da Marvel Max, então são todos quadrinhos de menos de 100 páginas que dá pra fazer uma leitura mais rápida. Então não sei se foi o mês que eu mais li em número de páginas. Mas, como eu disse, foram 47 quadrinhos. Provavelmente eu vou falar um pouco mais rápido do que eu costumo falar normalmente, porque os vídeos normais aqui de leituras do mês já dá quase 1 hora, então esse mês daria muito mais. Enfim, eu sempre acabo falando muito, então talvez fique um pouco grande de qualquer jeito. Mas, sem mais delongas, vamos começar. E antes, só para avisar, né? Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de compartilhar com alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo, de ativar o sininho também para não perder nenhuma notificação. E já aviso também que caso você se interesse por algum desses quadrinhos, o link deles para a Amazon, né? Para comprar eles na Amazon vai estar aqui na descrição do vídeo. E entrando por esse link você ajuda muito o canal com uma pequena comissão e não muda nada para você. Mas então vamos começar. Eu vou começar aqui com alguns quadrinhos brasileiros, porque esse mês eu tive meu primeiro contato com os quadrinhos do Jefferson Trindade, que é um quadrinista muito bom, que eu sempre tive muito interesse em ler as obras dele, eu sempre ouvi falar muito bem, mas o meu interesse principal para ler os quadrinhos dele surgiu depois que eu li uma newsletter do Érico Assis, né? O Érico tem a newsletter chamada Vira Página, que é muito boa, recomendo você a ler também, apoiar, porque é realmente muito bom. Mas teve uma newsletter que o Érico falou sobre o Jefferson e eu fiquei empolgado, né? Eu fiquei muito interessado em ler os quadrinhos dele e eu acabei pegando 3 aqui. O primeiro deles é esse pequenininho aqui, chama Os Pássaros. Saiu pela editora Ugra, né? É daquela coleção O Grito. Esse é o número 31. É um quadrinho fininho, ele tem 16 páginas. E esse quadrinho aqui vai contar a história de um garoto trans que é bem abusado, assim, ele sofre muito, mas por causa de um desenho de um pássaro, ele consegue, assim, ter alguma felicidade. Assim, no geral, esses quadrinhos aqui que eu li do Jefferson, todos eles são bem tristes e depressivos, que é uma coisa que eu gosto bastante, mas até onde eu sei, o que eu falei com ele, tem quadrinhos dele que não são nessa pegada, tá? E eu gostei muito de todos e quero muito ler os demais. Mas não tem como eu falar muito mais do pássaro sem dar spoiler, porque é muito fininho. O outro aqui é esse chamado Nossos Olhos, que é muito triste, cara, porque conta a história de um morador de rua e como a sociedade olha para esse morador de rua, mas também fala muito sobre os sentimentos que ele tem. É bem triste, assim. E uma coisa que eu esqueci de mostrar é que esses quadrinhos eu comprei direto com o Jefferson, então eles vieram autografados, tá? Aqui tem o autógrafo no Os Pássaros, aqui o autógrafo no Nossos Olhos. E o desenho dele é bem bonito, é um desenho bem sujo, assim, mas que eu gosto bastante, ainda mais pra história que ele tá contando, combina muito, né? Porque ele tá mostrando meio que essa podridão da sociedade, então o desenho meio que casa bastante com isso. Mas, nossa, esse quadrinho aqui também é muito triste. E o outro quadrinho do Jefferson que eu li, que foi o que eu mais gostei, saiu pela editora Hipotética, chamado Cornos, né? E o autógrafo que veio nesse aqui é completamente sensacional. Olha só isso. Muito, muito lindo. Mas esse quadrinho aqui, dos que eu li, né, é o mais longo, tem cerca de... Deixa eu achar o número de páginas aqui. São 56 páginas de quadrinho. E é o quadrinho dele que tem o desenho mais definido, assim, né? Porque é um desenho um pouco mais limpo do que os demais. Olha só, é um desenho muito bonito. E esse eu achei o mais pesado de todos, é o que realmente mais vai falar sobre depressão, né? Vai contar a história dessa
dessa menina aqui que ela tá sofrendo muito, ela já teve alguns pensamentos suicidas e ela sempre tem uns sonhos recorrentes com esse cara aqui. E esse cara meio que vai falar com ela nos sonhos sobre os problemas dela, ele vai tentar ajudar ela ou não também. Assim, é muito bom, muito pesado. Esse aqui é um que eu recomendo que você leia com uma certa cautela, assim, caso você tenha algum... assim, não esteja numa saúde mental muito boa, né? Tanto que tem no final também falando se precisar de ajuda, né? Tem um número aqui e tal. Um quadrinho bem importante, assim. Faz um tempo já que eu tô planejando um vídeo sobre quadrinhos brasileiros, que eu vou falar sobre vários num vídeo só, e esses com certeza vão estar no vídeo. Aí agora um quadrinho da editora Conrad que eu li, também um quadrinho brasileiro, é o Só as Melhores, do Paulo Moreira. Esse quadrinho é muito engraçado. Assim, é um quadrinho de tirinha, né? Um quadrinho que cada página vai ter uma piadinha, e o preço normal dele é um tanto caro, assim, ele custa acho que R$60, se não me engano, só que apareceu numa promoção na Amazon por R$20, e acho que foi os R$20 mais bem gastos, assim, porque eu realmente ri do começo ao fim, é muito bom. Só pra vocês entenderem o tipo de humor, olha essa página aqui, né? A tia tá brincando com o nenenzinho, aí a tia fala, coisa linda da tia, tua mãe te vende? Aí o menininho fica sério, do nada, e fala, vende não, tia, tá ficando louca? Pô, eu acho muito engraçado, eu ri alto em várias partes do quadrinho, e tem esse desenho bem, assim, meio que simples, né, do Paulo Moreira, mas é muito, muito engraçado. Foi o meu primeiro contato com o trabalho do Paulo Moreira. As únicas outras coisas que eu tinha lido dele são tirinhas que ele posta no Instagram ou no Twitter, mas um quadrinho mesmo dele foi a primeira vez que eu li, e quero muito pegar as outras coisas dele, eu gostei bastante também. Agora vamos para um mangá aqui, um mangá da Panini, que é o Initial D Volume 1, escrito e desenhado pelo Shuichi Shigeno. É um quadrinho que eu gostei bastante, já tenho até um vídeo de resenha dele aqui no canal, recomendo vocês assistirem esse vídeo, mas é um quadrinho que fala sobre corrida de carro, de drift, de assim, descer a montanha, carros antigos. É um quadrinho que lembra muito os bons tempos do Velozes e Furiosos, né? Quando era um filme de corrida de carro e não um filme de ação super-heróica, igual ficou do, sei lá, 5 pra frente, 6 pra frente. Mas enfim, é um quadrinho muito bom, muito empolgante. Os desenhos dos carros são maravilhosos. Assim, e são todos carros reais, as modificações que eles fazem nos carros são possíveis na vida real. Então eu gostei muito disso, porque eu gosto muito de carro antigo e tudo mais. Então eu fiquei muito empolgado. E, inclusive, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô no meio do volume 2. Já comprei o volume 2 e eu vou fazer um vídeo também sobre o volume 2 aqui no canal, porque tá me empolgando tanto quanto o primeiro volume aqui me empolgou. Mas como eu disse, se você ficou um pouco mais interessado, quer saber mais sobre o quadrinho, um dos últimos vídeos aqui do canal é uma resenha completa dele. Agora, um quadrinho da Quadrinhos na CIA, e é um quadrinho que eu queria ler há anos. Assim, eu tenho esse quadrinho aqui na coleção faz muitos anos, acho que uns 6, 7 anos talvez. E é uma leitura difícil, né? Então eu sempre adiava um pouco a leitura para ter um momento certo. Mas esse mês me deu um estalo, assim, e eu peguei para ler e devorei, assim. Que é o Jimmy Corrigan, o menino mais esperto do mundo. É escrito e desenhado pelo Chris Ware e publicado pela Quadrinhos na CIA, né? O Chris Ware é um quadrinista muito importante porque ele meio que... ele cria uma narrativa que desafia muito o leitor. Deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo aqui para mostrar para vocês. Porque esse é realmente um quadrinho que eu acho que quem tá começando a ler quadrinho vai se perder muito, pode até não gostar dele, né? Por exemplo, essa página aqui tem a leitura normal, né? Você lê esses 3 quadros, aí você vem para esse, aí aqui tem um quadro menor do tamanho desse aqui, só que dividido em 4. Então você tem que fazer a leitura desses 4 quadros como se fossem quadrinhos normais e depois continuar. Assim, esse é um exemplo ruim até, mas assim, a construção de página dele
é uma loucura, assim, e é muito bom, muito interessante. Olha só essa página aqui também. Assim, o jeito que ele constrói os quadrinhos é muito bom. O desenho dele também é maravilhoso, tem um desenho muito limpo, assim. Olha só. E esse quadrinho basicamente conta a história do Jimmy Corrigan, que é o personagem principal do livro, que ele já é adulto, né? Ele trabalha e tudo mais. E um certo dia ele recebe uma carta do pai dele, né? Um pai que ele nunca conheceu, falando pra conhecer, né? Falando, vem aqui na minha cidade, vamos passar um tempo junto e tudo mais. E ele decide ir lá conhecer o pai também. Mas é um quadrinho que meio que vai e volta. Tem algumas cenas que se passam no passado para você entender um pouco mais do contexto da família do Jimmy Corrigan, que lá no final do quadrinho vai ser importante. Mais pro começo do quadrinho, muita coisa você não tem certeza se é realidade ou se é sonho dele, se é um delírio dele, e você vai entendendo isso muito aos poucos, você vai juntando a história na sua cabeça muito aos poucos também. É muito bom, é um quadrinho difícil, né? Como eu disse, no começo da leitura ele foi um tanto cansativo pra mim, mas depois que ele engrenou assim, foi muito rápido e eu acabei lendo esse quadrinho em 2 dias, sendo que eu tinha adiado por 6, 7 anos. Mas muito, muito bom. Eu tenho aqui também o Rusty Brown, que é um outro quadrinho dele, que parece mais difícil que esse ainda, mas eu tô muito ansioso pra ler. E eu gosto muito do desenho do Chris Ware, né? Tanto que eu tenho esse livro aqui, que é o Monograph do Chris Ware, que eu nunca mostrei aqui no canal. Inclusive, deixa eu mostrar até. Olha só. É um livro imenso, não cabe nem na câmera. É um livro que não existe no Brasil, né? Ele só saiu nos Estados Unidos. Ele é gigantesco, assim. E é um livro, não é um quadrinho, tá? É um livro meio que de arte dele mesmo. E que provavelmente eu nunca vou ler. Eu só fico admirando. É até difícil de mostrar, não tem como mostrar isso certo. Mas é um livraço também. E, assim, tudo que o Chris Ware faz vale a pena. Então fiquei muito feliz de ter lido o Jimmy Corrigan e tô ansioso para ler o Rusty Brown. Agora tem 2 quadrinhos da editora Zarabatana. Primeiro eu li esse Mas Podemos Continuar Amigos, que é um quadrinho alemão escrito e desenhado por um cara chamado Will. E é um quadrinho que eu esperava mais, assim. Ele é divertido, mas meio que vai do nada para lugar nenhum, né? Como o nome já diz, Mas Podemos Continuar Amigos, vai contar vários pequenos relatos da vida do autor mesmo, né? São relatos autobiográficos de quando ele se dava mal com as mulheres e sempre surgia essa frase, né? Eu não gosto de você desse jeito, mas a gente pode continuar amigo e tudo mais. São 4 historinhas aqui dentro, todas se passam numa fase diferente da vida dele. E é divertido de ler, vai te tirar algumas risadas, mas não é nada demais, assim. Eu fiquei feliz que eu comprei ele numa promoção muito maluca da editora Zarabatana, que tava vendendo isso aqui por R$10. Então, fiquei feliz de ter lido, mas eu esperava um pouco mais. E o outro também que eu esperava um pouco mais, também da editora Zarabatana, é esse aqui, o Rasga Mortalhas. É escrito pelo Diogo Bercito e desenhado pelo Pedro Vergani. O desenho disso aqui é muito bonito. Olha só, ele é todo em preto, branco e vermelho, né? E tem esse formato interessante, que é um quadrinho comprido, né? Ele é fino e comprido. E o desenho, como eu disse, é muito bonito, mas eu sinceramente não entendi a história. Ele vai contar a história de um mundo que está prestes a acabar, e ninguém sabe direito por que esse mundo tá prestes a acabar também. E tem esse macaco aqui, que é meio que um deus, assim, no universo do quadrinho. E esse macaco aparece para avisar algumas pessoas que o mundo tá prestes a acabar, o que eles devem fazer e tudo mais. Só que, assim, a primeira metade eu achei que eu tava entendendo, só que depois vai ficando cada vez mais maluco, e o final também é totalmente sem explicação. Eu acho que vale a pena realmente por causa da arte, mas o roteiro eu acabei não curtindo tanto. Agora eu vou mostrar outro mangá, agora da editora Veneta. Outro mangá que eu tinha na coleção há anos e finalmente eu li, que é o Vida à Deriva, do Yoshihiro Tatsumi. Eu tenho nesse box aqui que reúne as 2 edições, mas tem aqui
o volume 1 e o volume 2. E são quadrinhos grandes, cada um tem mais de 400 páginas, se não me engano. Cada um tem mais de 400 páginas. E é um quadrinho muito bom para quem gosta de saber mais sobre a história das histórias em quadrinhos. E aqui, no caso, da história dos mangás, né? É um quadrinho meio autobiográfico, que o Yoshihiro Tatsumi muda algumas coisas. Por exemplo, o personagem principal seria o próprio Yoshihiro Tatsumi, mas ele muda o nome do personagem. E conta a história de como o Yoshihiro Tatsumi, aqui no mangá, bem na vida real também, se interessou por mangá, começou a fazer mangá e ficou famoso, né? E também nisso tudo vai contando a história da origem do Gekiga, que é um gênero de mangá mais adulto, né? Diferente de shonen, por exemplo, que é uma coisa mais infantil e tudo mais. Mas é um quadrinho muito bom, é um quadrinho muito denso de informação. No final dos volumes tem páginas e mais páginas de notas para você entender direito o que aconteceu, quem é quem e tudo mais. E tem participações muito legais também aqui no quadrinho. Logo no começo do primeiro volume já citam o Osamu Tezuka, e o Yoshihiro Tatsumi conheceu o Tezuka na vida real, foi amigo dele. Aí ele vai visitar o Tezuka e tudo mais. É bem legal. Não sei se alguém mais desavisado no mundo dos quadrinhos iria gostar tanto, tá? Apesar da história realmente ser muito boa, ela é muito ligada com essa coisa de mangá, né? O tempo inteiro eles estão falando sobre mangá e tudo mais, sobre como fazer mangá, como melhorar e tudo mais. Então, não sei se um leitor ocasional gostaria de ler isso aqui, mas para quem tem interesse na área, é realmente um quadrinho muito bom, com uma história muito boa. Apesar de ser vida real, assim, a vida do Yoshihiro Tatsumi foi muito interessante, então é muito bacana ver como ele se interessou por isso, todos os perrengues que ele passou e tudo mais. Quadrinho muito bom mesmo, que eu também fiquei feliz de ter lido depois de anos e anos aí adiando isso. Mas quadrinho muito bom. Agora um quadrinho da editora HQM. Eu li o Concreto nas Profundezas, escrito e desenhado pelo Paul Chadwick. Esse quadrinho saiu uma resenha sobre ele no Instagram, tá? E é um quadrinho que eu gostei demais, demais, demais. Ele tem um desenho muito bonito, todo em preto e branco. Ele tem muito aquela pegada de quadrinho dos anos 90, mais alternativo, tipo Estranhos no Paraíso, assim. É muito bom. E é um quadrinho que nunca saiu inteiro no Brasil, né? O Concreto já tinha saído antes por duas editoras, assim, em quadrinhos com menos histórias, né? Saiu pela editora Best News, saiu pela editora Devir, e a HQM em 2015 lançou essa edição, que é a edição que mais tem histórias do personagem aqui no Brasil. São 200 páginas de histórias, mas o Concreto nunca foi publicado inteiro aqui no Brasil. Mas também não fica em aberto, tá? As histórias são sempre fechadinhas e tudo mais, então não tem problema se você pegar esse aqui e ler, você não vai ficar, assim, querendo muito a continuação nem nada assim. Apesar de que eu quero muito a continuação, porque eu gostei muito. E Concreto é um quadrinho bem importante nos Estados Unidos, nesse cenário de quadrinhos independentes e tudo mais. Um quadrinho que fez bastante barulho quando saiu. Ele ganhou 9 prêmios Eisner e 3 prêmios Harvey, né? E o Concreto é uma história muito humana, né? O Concreto é um personagem, é um cara. Eu até mostrei ele aqui, deixa eu ver se eu acho outra imagem dele. Aqui. O Concreto é esse ser todo feito de pedra, que pesa 500 quilos. Só que ele não é um super-herói, né? É meio como se ele fosse o Coisa do Quarteto Fantástico, mas ele não tá combatendo vilão nem nada assim. Ele é um personagem muito humano, que lida com problemas humanos. E tem algumas coisas fantásticas, assim, como, por exemplo, a origem dele, que é contada aqui. Aí fala que ele pode prender a respiração por 1 hora. Daí tem um capítulo que ele tenta atravessar um oceano inteiro nadando. Então, lógico que tem essas coisas fantásticas, né? Ele já é um ser todo feito de pedra. Mas as partes mais interessantes são realmente esse lado mais humano do Concreto, né? Como que ele se sente sendo esse ser grotesco. E, assim, ele quer sentir uma pessoa real, ele quer sentir amor e tudo mais, mas ele não consegue, ele não pode
e ele não recebe esse tipo de sentimento, assim. É muito bom o Concreto, gostei muito e espero que alguma editora publique isso, né? O Concreto é um quadrinho da Dark Horse, a Devir publica muito Dark Horse, então espero que alguma editora tipo a Devir publique os encadernados de Concreto. Não sei ao certo se é uma série muito longa nem nada assim, mas realmente um quadrinho que eu queria ver inteiro publicado aqui no Brasil. Agora, da editora Devir, eu li o 3º volume de Umbrella Academy. Esse volume chama Hotel Oblivion, é escrito pelo Gerard Way e desenhado pelo Gabriel Bá, né, que é o brasileiro. O desenho do Gabriel Bá continua lindíssimo, eu gosto muito do desenho dele, da narrativa dele, é muito dinâmico, mas eu não gostei tanto do roteiro desse 3º volume, né? Na verdade, eu gostei, assim, se eu fosse pegar só esse volume para ler, eu teria gostado muito, mas comparando com os 2 primeiros, ele fica bem abaixo da qualidade dos 2 primeiros volumes. Eu já escrevi uma resenha sobre ele pro Instagram, mas ainda não saiu, vai sair em breve, e na resenha eu falo que esse volume aqui, o Hotel Oblivion, ele saiu bem no ano em que a série de TV do Umbrella Academy na Netflix foi lançada também, né? Então me pareceu muito que o Gerard Way e o Gabriel Bá queriam aproveitar esse hype do lançamento da série para ter um quadrinho novo para fisgar a pessoa que vai lá, assiste a série, gosta e quer procurar um pouco mais sobre esse universo, né? Mas parece que o Gerard Way não tava com aquele tesão, aquela vontade de fazer igual ele tava no primeiro e no 2º volume, entende? É um quadrinho bom, continua na mesma pegada, assim, com todos os personagens e tudo mais, mas, assim, é muito apressado, tudo é muito apressado. Você, às vezes, pensa, nossa, mas como que isso aqui aconteceu? E aí eu achava que eu tinha perdido alguma coisa, mas eu voltava e realmente não tinha explicação direito, as coisas só são meio que jogadas na sua cara, assim. Tudo acontece muito rápido, mas a premissa é muito legal, né? Esse Hotel Oblivion seria meio que uma prisão que o líder do Umbrella Academy construiu para manter os vilões, né? Só que esse Hotel Oblivion, ele fica meio que numa dimensão de bolso, digamos assim. Ele fica num lugar que não é o planeta Terra, meio que numa outra dimensão mesmo, e mantém esses vilões lá, e de um jeito eles conseguem escapar e voltam pro mundo real, e o Umbrella Academy tem que lidar com isso tudo. A premissa é muito boa, né? Mas eu acho que ele é realmente bem apressado. Eu acho que essa história do Hotel Oblivion poderia ter sido contada em 2 volumes para ficar uma coisa mais não mais lenta, só que uma coisa mais entendível, uma coisa mais explicada pro leitor. Mas, assim, eu não procurei resenha sobre ele, não sei como foi a recepção das pessoas quanto a esse 3º volume aqui, mas comparado com o 1º e 2º volume, eu não gostei tanto. Mas ainda assim, é um quadrinho, assim, acima da média, né? Só não é quando se compara com os outros volumes. Agora tem um quadrinho aqui de terror da Dark Side, que é o Ritual Romano. É escrito por um cara chamado El Torres, que eu nunca tinha ouvido falar, e desenhado pelo Jaime Martinez, que eu também nunca tinha ouvido falar. Mas o desenho é bem bonito, combina bastante com essa história de terror e tudo mais. Eu já escrevi também uma resenha sobre ele pro Instagram, mas também ainda não saiu, porque eu fiz várias resenhas de uma vez, tá saindo aos poucos, né? No Instagram sai resenha 2 vezes por semana. Mas o Ritual Romano, ele vai contar a história de um exorcismo, né? Só que ele pega esse clichê do exorcismo, do filme de terror e tudo mais, e muda um pouco isso, de um jeito que eu, sinceramente, nunca tinha visto. Não sei se outras obras já trataram do tema desse jeito, que é que o próprio Papa foi possuído por um demônio e precisa ser exorcizado. É bem interessante, né? Vai contar a história do Papa que precisa ser exorcizado, mas o personagem principal também tem os problemas próprios, assim. No começo do quadrinho você vê que ele foi meio que excomungado da igreja, e você demora a entender um pouco porquê também, e quando você entende, uma coisa bem chocante, assim. Mas é um quadrinho bacana, um quadrinho volume único, tá? E, sinceramente, eu gostei tanto, assim, desse quadrinho, que quando ele acabou eu queria que tivesse mais volumes, porque é realmente bem legal, bem interessante, e é um quadrinho que eu não vi muitas pessoas falando sobre ele por aí, né? Mas é um quadrinho que já saiu tem um certo tempo pela Dark Side, né? Deixa eu até pegar o ano
em que isso foi publicado. Ele saiu em 2019, mas você ainda consegue achar ele com uma certa facilidade. Agora, um quadrinho da editora QS Comics, né? QS Comics, que agora é parceira do canal, mas esse quadrinho aqui eles não me enviaram, tá? Eu já tinha aqui, eu comprei ele mesmo, que é O Último Homem, escrito pelo Jérôme Félix e desenhado pelo Paul Gustin. É um faroeste sensacional. Eu já gravei uma resenha sobre ele, vai sair em breve. Deixa eu até tomar cuidado com o que eu vou mostrar para vocês para não dar spoiler, mas o desenho do Paul Gustin é maravilhoso, é lindíssimo, assim, o colorido, todos os detalhes, as feições dos personagens, é tudo muito, muito bonito. Olha só. E é um quadrinho fininho, um quadrinho de 70 páginas, mas que tem uma história assim que vai ser um soco no estômago, realmente. Ele vai contar a história de um cowboy, né, chamado Russell, que ele vai meio que adotar uma criança ali que acabou de passar por uma tragédia, que essa criança acabou de perder o pai e a mãe, e eles começam a desenvolver ali uma relação meio que de pai e filho, né, e tudo mais, e chega um momento que essa criança morre e o Russell jura vingança ali contra a cidade em que isso aconteceu, até ele descobrir quem foi o culpado. Eu falo um pouco mais na resenha que eu fiz sobre o quadrinho, vai sair em breve, mas quadrinho muito, muito bom. Assim, eu não sou tanto de ler faroeste, mas esse, sinceramente, é um dos melhores faroestes que eu já li. E eu não tô falando isso porque agora que a QS Comics é parceira do canal, tá? É realmente um quadrinho muito, muito bom, que vale a pena ser lido. Assim, como eu disse, cada virada de página é um soco no estômago, realmente. Quadrinho excelente, foi um dos melhores quadrinhos que eu li esse mês. Agora, da editora Figura, eu dei continuidade aqui na coleção do Sérgio Top, né? É até onde saiu até agora, só saíram 6 volumes por enquanto. Esse é o volume 6, chamado Revolucionários. Quadrinho também incrível, incrível, incrível. E esse volume aqui da coleção Top é um pouco diferente dos outros, né? Tanto assim, pela quantia de histórias, porque normalmente são várias histórias curtas, né? Alguns volumes chegam a ter 10 histórias. Esse só tem 3, mas são histórias mais longas. E esse volume aqui não é só escrito pelo Sérgio Top, tá? Todas as histórias são desenhadas por ele, mas 2 das histórias são escritas pelo Décio Canzio, que era um cara que eu nunca tinha ouvido falar. E dá pra perceber a diferença na escrita do Décio Canzio pro Sérgio Top, mas ainda assim é muito bom, não deixa o nível cair assim. Só que as histórias feitas pelo Décio Canzio são mais aventurescas, são mais de ação, ao contrário das histórias do Sérgio Top, que são sempre um pouco mais poéticas na escrita, assim, que assim, ler um quadrinho do Sérgio Top parece que você tá lendo um poema, assim. É realmente muito, muito bom, muito bonito a escrita do Sérgio Top. E o desenho dele, não tenho o que falar, já falei várias vezes aqui no canal, é o meu desenhista preferido de todos, assim. Vou comprar qualquer coisa que o Sérgio Top tenha feito, maravilhoso. E essa coleção, também já disse em alguns momentos, eu acho que é a melhor coleção de quadrinhos que está saindo no Brasil. Infelizmente sai bem a conta-gotas, se não me engano sai uns 2 por ano só, mas vale muito a pena, tá? Assim, todos os volumes são excelentes, né? São volumes temáticos. Esse trata de revolucionários, então vai ter uma história que se passa no Sudão, uma história que se passa no México e uma história que se passa com os indígenas dos Estados Unidos. A história que eu mais gostei foi a do México, que trata da Revolução Mexicana, né? Que envolveu o Emiliano Zapata e tudo mais. Muito, muito bom. Também vai sair uma resenha sobre ele no Instagram em breve. E agora, do Pipoca e Nanquim, eu vou mostrar uma coisa que não é quadrinho, na verdade, que é isso aqui, ó. A arte de ogiva, né? O mundo não é mais nosso. Provavelmente você deve saber, mas o Pipoca e Nanquim tem um quadrinho escrito pelo Bruno Zago, desenhado pelo Guilherme Petreca, chamado Ogiva. E no final do ano passado, esse quadrinho virou um filme de terror, né? E o filme foi todo financiado pelo Catarse, tinha algumas recompensas, e a recompensa que eu peguei vinha com o livro, né? Então veio autografadinho pelo Bruno Zago, pelo Guilherme Petreca e pelo Cadu Rosenfeld, que é o diretor do filme.
Veio também com um bookplate, que eu nem sabia que vinha com um bookplate, mas também tá autografadinho. Só que esse é um livro de arte, né? Um livro sobre o filme mesmo e tudo mais. Mas lá pro final do livro, tem um quadrinho, tem uma historinha curta, né? Um quadrinho extra chamado Ogiva, O Mundo Melhor. Olha só. É um quadrinho curto de acho que 15 páginas. E ele é escrito pelo Bruno Zago, com desenhos da Marcela Sanches e do Guilherme Petreca. É uma história bem curtinha, meio que um acontecimento dentro do mundo de Ogiva, né? Tem uma determinada parte do quadrinho original do Ogiva em que uma das personagens tem que sair em busca de alguma determinada coisa e a criança que está com ela fica esperando. Aí essa história conta o que essa criança fez enquanto ela esperava a mulher voltar. É um quadrinho bem simples, mas eu gostei bastante do quadrinho do Ogiva, nem tanto do filme, confesso. Sinceramente não gostei do filme, mas enfim, isso é outro assunto. Mas como aqui dentro tem um quadrinho também, resolvi colocar na contagem, e é um quadrinho bem interessante, né? Como eu disse, eu gosto muito do Ogiva, então foi interessante ver uma outra historinha que se passa dentro desse universo. Agora tem 2 quadrinhos da editora Comic Zone. O primeiro deles é o Somna, escrito e desenhado pela Beck Clunan e pela Tula Lotay. Eu fiz um vídeo de resenha sobre ele, é o vídeo mais recente, antes desse aqui de leituras do mês. E é um quadrinho excelente, é um quadrinho de terror sobrenatural, misturado com sonhos eróticos e bruxaria. Se passa ali naquela época de caça às bruxas, né? É muito bonito, os desenhos são maravilhosos. E o desenho tem uma pegada muito interessante, porque esse quadrinho, várias partes do quadrinho se passam em sonhos que a personagem principal, que é a Ingrid, tem com um demônio, né? E nesses sonhos é meio que onde entra o erotismo do quadrinho. Só que, enquanto ela tá acordada, os desenhos são da Beck Clunan. E quando ela dorme, os desenhos são da Tula Lotay. Eu achei muito bonito isso. Realmente gostei bastante desse quadrinho. Recomendo vocês a verem a resenha sobre ele. E esse é o primeiro quadrinho publicado no Brasil da editora Distillery, né, que é uma editora que está fazendo bastante sucesso nos Estados Unidos. Já tem outro quadrinho da Distillery anunciado aqui no Brasil, que vai sair pela editora Poptopia, e tô bem empolgado, realmente gostei bastante desse aqui. Mas, se eu gostei bastante desse aqui, teve um outro que eu não gostei nada, sinceramente. Também da Comic Zone, o Aleph Tau, escrito pelo Alejandro Jodorowsky e desenhado pelo Arnaud e pelo Alcovial. Cara, esse quadrinho foi uma decepção gigantesca, assim, porque eu gosto muito do Jodorowsky, eu li quase tudo dele que saiu no Brasil, mas esse quadrinho aqui eu não consegui, assim. Mesmo ele tendo quase 400 páginas, né, reúne todos os 8 volumes aqui do Aleph Tau, não gostei. Parece que tudo acontece muito rápido, meio sem explicação, tudo meio que só jogado na sua cara. Os desenhos são muito bonitos, né? É um quadrinho de fantasia que vai contar a história desse personagem chamado Aleph Tau, que ele vai ser meio que o salvador do universo, né? Ele é esse quadrinho é a jornada do herói do Aleph Tau. Só que quando o Aleph Tau nasce, ele é um toco, digamos assim, né? Ele é só o tronco com a cabeça, ele não tem os braços e as pernas. E conforme ele vai completando algumas missões aqui dentro desse quadrinho, tem muito essa pegada de videogame, conforme ele vai completando essas missões, ele ganha os braços, as pernas e tudo mais, e meio que ele salva o mundo, assim. O final do quadrinho é interessante também, mas, num geral, sinceramente, eu acho que é uma das piores coisas que eu li do Jodorowsky. Só não é a pior porque Gilles Ramesh existe. Gilles Ramesh é horrível, mas enfim. E como eu disse, né, reúne os 8 tomos do Aleph Tau, e o 8º é desenhado pelo Alcovial e não pelo Arnaud, porque o Arnaud morreu enquanto fazia esse quadrinho, né? Mas enfim, é um quadrinho muito bonito, né? Ele é um
tijolão, ele é um tomo. O desenho também eu gostei bastante, mas como leitura, sinceramente, não gostei nem um pouco. Mas agora vamos para a editora que eu mais li esse mês, que foi a editora Panini. Para começar a parte da Panini, eu vou mostrar uma gráfica MSP que eu li, que é o Do Contra Herança, escrito e desenhado pelo Yoshi Itse. Né? Do Contra, eu acho que é um dos personagens mais interessantes da Turma da Mônica. Eu gostava muito quando ele aparecia nas historinhas. E esse quadrinho também é muito bom. Tem um desenho lindo, né? O Yoshi Itse desenha muito bem. Mas esse quadrinho, né, como o título já diz, de herança, vai falar sobre o sentimento que o Do Contra tem, não se encaixando direito nem como brasileiro, nem como japonês. Né? E vai falar muito sobre esse sentimento dele. É muito bacana. Não posso mostrar tanto ou falar tanto o que acontece no quadrinho, porque é bem interessante de você ver, assim, de você ler e ter essa surpresa, porque realmente é provavelmente a gráfica MSP mais diferente que eu li até agora. Mas é muito bom, muito bonito. E o quadrinho, assim, te deixa com um sentimento gostoso na leitura, né? Acho que todas as gráficas MSP, na verdade, tem esse sentimento de você terminar de ler o quadrinho feliz, assim. Porque, claro que uma gráfica MSP, né, envolvendo a Turma da Mônica, tudo sempre vai ficar bem. Mas, realmente, muito bem escrito. E o Yoshi Itse, ele trata esse tema com muita leveza, mas também com muito respeito, sabe? Quadrinho bem bom mesmo, gostei bastante. Agora, um quadrinho da Panini publicado pela Image, né, nos Estados Unidos, não é Marvel nem DC, que é Word Tree, Terror Digital, volume 1, que é escrito pelo James Tynion IV e desenhado pelo Fernando Blanco. Já gravei uma resenha sobre ele também, vai sair em breve, mas é um quadrinho que eu gostei bastante, né? Sim, esses quadrinhos autorais do James Tynion sempre são de terror, mas esse aqui tem uma pegada mais diferente, que é um terror envolvendo tecnologia, né? Um terror digital, meio que uma dark web que consegue possuir as pessoas e fazer com que essas pessoas matem várias pessoas assim indiscriminadamente. Muito bacana. Dos quadrinhos autorais do autor, eu achei o mais fraquinho. Eu prefiro o Something's Killing the Children ou o Departamento da Verdade, mas mesmo assim ainda é um quadrinho muito acima da média do que eu vejo aí sendo lançado. Bem legal mesmo, e um quadrinho que eu não vi praticamente ninguém comentando ele, mas como eu disse, em breve vai sair uma resenha dele aqui no canal. E agora vamos para as mensais que eu li, né? Se você me acompanha no Instagram ou no Twitter, eu sempre posto lá minhas leituras e eu tô lendo bastante a revista Marvel Max, né? Esse mês eu li mais 18 edições. Eu li da edição 18 até a edição 35. Vamos tirar aqui do plástico para eu mostrar para vocês certinho. Olha só, o número 18 tem essa capa linda aqui de Alias. Esse volume aqui tinha Alias, que mais? Ah, tá, esse volume aqui foi um volume diferente. Teve duas histórias do Alias e a conclusão de Thor Vikings, tá? Aí o volume 19, que começou a minissérie do Hyperion. Não é do Hyperion, o Hyperion vem depois. Essa é a minissérie do Spectro, que tem a ver com o Poder Supremo, que eu tô gostando bastante de ler os spin-offs de Poder Supremo. Aí tem a Viúva Negra também, do Richard Morgan. Continua o Alias. O Alias é a melhor coisa que saiu na revista, na minha opinião, tá? Mas ainda não começou aqui o Justiceiro do Garfienes. O Justiceiro do Garfienes é muito bom. O desenho do Spectro e o desenho da Viúva Negra, que apesar de ser do Bill Sienkiewicz, eu achei meio esquisitinho. Mas enfim, não vou falar sobre história por história, né? Aqui o número 20, aqui continua Viúva Negra, Alias e o Spectro. Número 21, continua o Spectro, o Alias e a Viúva Negra também. Essas fases começaram meio que juntas, então ficam por um bom tempo na revista. O número 22, continuação dessas histórias.
Aqui o número 23, a volta de Poder Supremo, né? Tem a segunda fase do Poder Supremo. E como eu disse no vídeo de leituras anterior, eu não tô relendo aqui nas revistas o Poder Supremo, né? Porque é um quadrinho que eu li bem recentemente. O Poder Supremo eu li mais ou menos final do ano passado. Tem até um vídeo sobre ele aqui no canal do Encadernado. Então, como tem a história muito fresca na mente, eu não reli o Poder Supremo aqui nas revistas. Mas aqui voltou a ter, então, o Poder Supremo a partir da edição 13. Aí continuava o Espectro e tinha também a Viúva Negra. Aí aqui o Poder Supremo não. Marvel Max número 24. Continua também Poder Supremo, o Espectro também e a Viúva Negra. A maioria dessas histórias dura 6 edições, 5 edições. Aqui, muito interessante, número 25, a estreia de Shanna, a Mulher Demônio, nome horrível pro Brasil, né, Shanna, mas gostei muito, muito dessa história, né, continua com a a série principal do Poder Supremo. Começa também nessa revista uma minissérie do Doutor Estranho, escrito pelo Straczynski, que é o cara do Poder Supremo. Essa minissérie do Doutor Estranho é legalzinha, mas assim, acho que teria coisa melhor para ser publicada. Mas Shanna é muito bom. Shanna é escrito e desenhado pelo Frank Cho. E o Frank Cho, ele desenha mulher como ninguém, assim. O cara ficou realmente famoso por desenhar mulher, né? Então, já viu. Mas, essa edição mal aparece a Shanna, depois eu mostro certo. Mas esse quadrinho se passa numa era esquisita em que tem dinossauros e nazistas e tudo mais. E um grupo de militares descobre a Shanna num tanque de... Num tanque, assim, parece que a Shanna meio que foi criada a partir de experimentos científicos. Aqui tem ela saindo do tanque. E é interessante porque, apesar de ser a revista Marvel Max, a Marvel Max publicou algumas coisas da Marvel Knights, que é um selo um pouco mais adulto do que a Marvel normal, só que não chega aos pés da Marvel Max, né? Digamos que a Marvel Knights é para 14, 16 anos ali. Só que a ideia principal do Frank Cho e da Marvel era publicar a Shanna na Marvel Max e não na Marvel Knights. Então, se você procurar na internet, você acha os desenhos que o Frank Cho fez da Shanna completamente pelada, assim, que é completamente bizarro, porque, assim, não vou falar mais nada além disso. Mas acabou que a Marvel vetou isso, saiu pela Marvel Knights e o Frank Cho teve que cobrir todas essas cenas de nudez. E alguns leitores, é engraçado, que tem a sessão de cartas no final, né? Todas as revistas têm a sessão de cartas. E vários leitores reclamaram que a Shanna não tá pelada. Engraçado isso. Mas aqui o número 26 continua Poder Supremo, continua o Doutor Estranho e continua também a Shanna. Deixa eu ver se eu acho um desenho melhor dela pra mostrar. Aqui. Que é um bom exemplo. Como eu disse, Frank Cho ficou famoso por desenhar mulher, então é uma série muito... com desenhos muito machistas mesmo, é realmente bem feito pra homem, mas é bem divertido. Aí aqui tem o número 27, com a Shanna na capa de novo, continua Poder Supremo, continua o Doutor Estranho, olha só o Doutor Estranho, e continua a Shanna. Inclusive a Panini lançou um encadernado da Shanna, tá? Dessa história da Mulher Demônio, do Frank Cho, em capa dura e tudo mais. Acho que vale a pena, sempre tá em promoção e é um quadrinho bem divertido. Aí aqui tem o número 28, que é uma edição especial, que tem 100 páginas ao invés de 72, e foi a última edição publicada em 2005, tá? Dezembro de 2005. Então aqui vai ter Poder Supremo, o Doutor Estranho também, e 2 edições de Shanna. Eles fizeram isso porque depois, daí numa edição próxima, a Shanna e o Doutor Estranho terminam a mesma edição para começar outras 2 novas histórias na revista no mesmo mês, né? Então tem essa edição especial aqui, número 28. Aqui, ó, já acaba. O número 29. Aqui começa Heróis Sem Poderes. Heróis Sem Poderes é uma minissérie que eu tava gostando bastante, mas acabou que o final meio que me deu uma brochada, assim.
na verdade não termina o Doutor Estranho e a Shanna, né? Termina o Poder Supremo. Então aqui nessa edição 29 tem a parte 5 do Doutor Estranho, a parte 1 do Herói Sem Poderes e a parte 6 de Shanna. Herói Sem Poderes é escrito por Matt Shanes e Peter Johnson, que eu não conhecia esses dois caras, e é desenhado pelo Michael Gaydos, que é um desenhista muito bom, é o mesmo desenhista do Alias. Então o desenho é maravilhoso e vai contar a história de meio que um mundo real na Marvel, né? Então tem o Peter Parker, tem o Hulk não, o Bruce Banner, o Matt Murdock e tudo mais, só que nesse universo em que eles não são super-heróis. A ideia é bem interessante, mas como eu disse, o final acabou que eu não gostei tanto. Aí agora tem a Marvel Max número 30, com a última edição do Doutor Estranho, a segunda do Herói Sem Poderes e também a última edição da Shanna. Olha só, bem bacana. Agora, aqui sim, a número 31. Estreia a revista do Hyperion e do Falcão Negro, que são spin-offs do Poder Supremo, né? São heróis do Poder Supremo. O Hyperion meio que continua mesmo a história do Poder Supremo, tá? Aquele encadernado em capa dura que a Panini publicou, que tem, se não me engano, 17 edições, já foram todas aqui nas Marvel Max. E esse Hyperion, que também é escrito pelo Straczynski, o escritor original da série, só que desenhado pelo Dan Jurgens e o Klaus Jansson, não é pelo Gary Frank. O desenho fica bem aquém do que a série prometia, tá? Porque o desenho do Gary Frank é realmente muito bonito, combina muito com a história. E o desenho do Dan Jurgens é muito bom também, só que parece que a junção com o Klaus Jansson não funcionou direito. Mas enfim, tem a estreia do Hyperion, continua o Herói Sem Poderes também, e tem a estreia do Falcão Noturno. O Falcão Noturno é muito legal. É escrito pelo Daniel Way e desenhado pelo Steve Dillon. É muito bacana, é muito violento. Desses spin-offs do Poder Supremo é o que eu mais estou gostando até agora. Até onde eu li da revista, ainda não acabou a minissérie do Falcão Noturno, eu quero dar continuidade logo. Então tem aqui a número 32, que continua o Hyperion, o Herói Sem Poderes e o Falcão Noturno também. O vilão do Falcão Noturno é esse palhaço aqui, muito bacana, ele é um psicopata, assim, é muito legal. Aí tem a número 33, que continua também o Falcão Negro, não, tô falando Falcão Negro, Falcão Noturno, o Herói Sem Poderes e o Hyperion, tá? Continua com as mesmas séries. Aqui a número 34 também continua com as mesmas séries, Herói Sem Poderes, Hyperion e o Falcão Noturno. Enfim, eu tô me embolando aqui com Falcão Noturno e Falcão Negro. Vocês entenderam, é aquele herói que parece o Batman do Poder Supremo. E por último eu li a número 35, que tem... acaba o Hyperion, então tem o Falcão Noturno, tem a Volta Viúva Negra, que bem mais ou menos essa da Viúva Negra. É escrito pelo mesmo cara que escreveu a outra da Viúva Negra que eu mostrei aqui, que é o Richard Morgan. E tem desenhos do Sean Phillips, mais uns desenhos bem esquisitos também. Saiu pela Marvel Knights, mas enfim, não gostei tanto. E, é aqui que termina o Hyperion. Então, a partir da número 36, que é onde eu tenho que ler, vai ter provavelmente o final do Falcão Noturno, a continuação da Viúva Negra e uma outra história que eu ainda não sei qual é, mas estou bem empolgado, né? Enfim, Marvel Max foram 81 edições, já estou quase na metade, na 35, então pretendo terminar aí nos próximos 2 meses, mais ou menos. Mas é interessante que a Marvel Max, nessa publicação da Panini, foi tendo uma queda assim, de qualidade. Começou muito bem, só com história boa, com Alias e tudo mais. Só que a partir de um momento eles começaram a publicar muitas coisas da Marvel Knights, né? Aí cai bastante o nível. Mas enfim, ainda assim é bem acima da média. E eu li também esse Marvel Max Especial Volume 1. Não tá na contagem das 81 edições da revista mensal, mas eles lançaram essa edição aqui com o final do Alias, tá? São 124 páginas, só com histórias
do Alias para publicar todo o final da história. Não sei porque eles não publicaram esse último arco nas revistas, eles escolheram lançar um encadernadinho, né? Tem até lombada quadrada. Escolheram lançar para terminar a série, então eu tive que comprei no Mercado Livre aí por R$10, mas muito bom. Alias é um quadrinho que eu quero ter uma versão bonitona dele. Agora a Panini lançou no Marvel Essenciais, mas não vou pegar porque a Marvel Essenciais nunca completa as histórias, né? Vou esperar a Panini lançar um compiladão, um ônibus, alguma coisa assim da personagem, que é realmente uma história muito, muito boa e quero ter num formato legal. Aí agora eu li um quadrinho bem ruinzinho, que é Fugitivos volume 8, Sem Saída. Fugitivos termina nesse volume 8, mas do número 1 ao 7 é muito bacana. Eu fiz até um vídeo sobre Fugitivos aqui no canal há um certo tempo. Só que do 1 ao 7 é escrito pelos autores originais, né? Que é o Brian K. Vaughan e desenhado pelo Adrian Alphona. Só que esse volume 8 aqui, só esse volume, sai a dupla original e entra o Joss Whedon e o Michael Ryan. E cai muito o nível. Assim, eu realmente tive que fazer força para terminar de ler. Os desenhos do Michael Ryan eu gostei, achei bem bonitos até. Mas o roteiro do Joss Whedon aqui não dá. Parece que ele não soube escrever os personagens. Tem a participação do Justiceiro também, e o Justiceiro é tratado que nem um idiota aqui na revista. Enfim, não gostei nada dessa edição escrita pelo Joss Whedon, mas pelo menos é a última edição da série, né? Não vai ter mais Fugitivos, acaba nesse volume 8 aqui. E o último da Marvel que eu li é um quadrinho que já tem vídeo aqui no canal, que é Demolidor, Inferno à Solta, o primeiro volume da fase do Demolidor, escrito pelo Saladin Ahmed. Eu gostei bastante, mas depois eu comecei a ver vários vídeos de resenha, eu vi que o pessoal odiou isso aqui. Eu achei interessante ver essa diferença, né? Porque eu gostei bastante, como eu disse. Eu achei que tá indo numa crescente, assim, muito diferente do que foi o final da fase do Chips Dice, que agora o Demolidor é um padre exorcista, bem interessante. Tô gostando realmente bastante, gostei muito desse primeiro volume e tô ansioso para ler os próximos. Mas como eu disse, se você tem mais interesse por ele, já tem um vídeo sobre ele aqui no canal, recomendo você a assistir. E agora, indo para Vertigo, ele só um quadrinho da Vertigo, mas é um quadrinho que eu queria ler fazia anos também, que é o primeiro volume dessa edição de luxo do Sem Balas, escrito pelo Brian Azzarello e desenhado pelo Eduardo Risso. O meu tá até autografado pelo Eduardo Risso, olha só, na Comic Con de 2023, se não me engano. Mas o Sem Balas é um quadrinho que eu sempre quis ler. Quando eu comecei a ler quadrinhos, saía o Sem Balas na banca, né? Porque ele foi publicado em 5 volumes dessa edição de luxo em capa dura, mas a Panini tinha lançado todo o Sem Balas em 15 encadernados de capa cartão. Então, assim, finalmente consegui... Assim, já terminei a coleção há um certo tempo, mas finalmente comecei a ler. E eu acho que eu vou fazer uma maratona desse negócio, assim. Pretendo ler a coleção completa agora no mês de março, né? Como eu disse, são 5 volumes, mais um volume de spin-off, assim, do universo, que é o Irmão Lono. Mas Sem Balas é muito interessante. Conta a história de um cara, do Agente Graves, que é esse aqui da capa, que ele sempre aparece para algumas pessoas que estão passando por situações difíceis e tudo mais. E, por exemplo, ele chega pro João e fala que um amigo muito próximo do João matou o pai do João, só que o João não sabia. E o Agente Graves vai lá e dá provas incontestáveis disso. Uma mala, ele dá uma maleta com as provas e com uma arma com 100 balas não rastreáveis. Então o João pode fazer o que quiser ali com essa arma, com as balas, realmente o que quiser, que não vai acontecer nada com ele. Então a história segue a partir daí. Isso acontece com várias pessoas, só que, né, o Sem Balas foi publicado em 100 edições mensais, então claro que não ia ser só isso. E quando começa realmente o desenvolvimento de o que é o Agente Graves, como ele tem todas essas coisas e tudo mais, por que ele tá fazendo isso, vai ficando cada vez mais interessante. Quadrinho muito, muito bom mesmo. Como eu disse, pretendo terminar de ler toda a coleção agora no mês de março. Agora, outro quadrinho que já tem vídeo aqui no canal
é o primeiro volume da saga do Lanterna Verde do Geoff Johns, né, e desenhado pelo Ethan Van Sciver. Muito bom, assim, essa fase do Lanterna Verde é muito clássica, eu acho um pouco forte demais, mas é uma das fases mais renomadas do personagem, essa do Geoff Johns. Já fiz um vídeo sobre ela, se você quiser saber mais, pode procurar aí que tá no canal, mas tem uns problemas que eu disse, né? Porque eu acho que esse quadrinho não deveria ter saído em formato saga. Se fosse para lançar em capa mole, lançasse num formato tipo esse do Demolidor, ou tipo Spawn, que tem papel couché, né? Porque a arte digital nesse papel offset ela fica muito escura, você perde muitos detalhes da arte. Mas, enfim, veja lá o vídeo caso você tenha mais interesse. Mas é um quadrinho muito bom, muito celebrado, que eu também fiquei muito feliz de ser relançado aqui no Brasil. Eu li outro volume de saga, que é o volume 10 da saga do Flash, do Mark Waid. Esse volume é escrito pelo Mark Waid com a ajuda do Michael Jan Friedman e desenhado pelo Oscar Jimenez, Roger Robinson, Hong Lin e David Brower. Não sei como se pronuncia o nome do cara, mas é esse aqui, David Brower. Enfim, a saga do Flash é um que eu tô gostando bastante, né? Eu tô relativamente em dia, já saiu o volume 11, mas de todas as sagas que eu tenho é a que eu mais li. E eu tô gostando bastante, mas esse volume 10 aqui em específico tem algumas forçações de barra assim que eu não gostei muito, principalmente envolvendo o relacionamento do Flash com a Linda Park, né? Porque nos outros volumes já é mostrado que o relacionamento deles está meio em crise ali, eles estão meio que se afastando aos poucos. Só que acontece uma coisa que eu fiquei revoltado, assim, porque tem um alienígena gigante que invade a Terra, ameaça matar todo mundo ali na cidade, e o Flash sai pra ajudar o mundo, afinal nenhum outro herói ia aparecer ali, só o Flash, e ele foi salvar a cidade inteira de várias pessoas morrerem. Só que a Linda fica completamente revoltada que ela deixou ele, só que ele é um super-herói. Então, tipo, tem algumas coisas assim que eu achei meio que forçação, mas no geral tá bem legal. Tem a história com o Mestre dos Espelhos é bem bacana, mas esses desenhos dos anos 90 não me conquistam, assim, não gosto nem um pouquinho. Mas a história em si tá muito boa. Já comprei o volume 11, tá chegando, pretendo ler agora no mês de março. E o Flash é um dos meus heróis preferidos da DC, então tô gostando muito de ler essa saga aqui também. Agora tem um quadrinho antigo que eu consegui comprar, que é o Batman Dia das Bruxas, escrito pelo Jeff Loeb e desenhado pelo Tim Sale, né? Ele tá dentro desse ônibus novo aí que a Panini lançou, de tudo que essa dupla fez com o Batman, né? Mas eu tinha todos eles e só me faltava esse aqui. Consegui achar num preço bom na Shopee, mas esse quadrinho meio que foi uma certa decepção, assim. Os desenhos são maravilhosos, né? O desenho do Tim Sale não tem o que falar, é realmente muito, muito bonito. Nunca vi nada feio do Tim Sale, mas nas histórias mesmo ele me decepcionou um pouco, porque esse quadrinho aqui, ele não é uma história longa, né? Ele reúne 3 histórias que saíam na revista Legends of the Dark Knight, e são 3 histórias que se passam no Dia das Bruxas. Cada uma tem como foco um vilão diferente, né? Uma tem o Chapeleiro Louco, uma tem o Espantalho, e outra tem alguns vilões, porque meio que o Batman começa a delirar e ver esses vilões meio que atormentando ele, como se fosse aquele livro do Dickens, de Natal, que os fantasmas atormentam o velho, Conto de Natal. Enfim, é meio que isso, sim. Todos eles têm meio que uma relação com a literatura, todos eles se passam num momento mais de início de carreira do Batman também, mas, assim, as histórias são curtas, meio que vai do nada pra lugar nenhum, não tem muita diferença, muita alteração na cronologia, não são histórias importantes nem nada assim. Então eu gostei muito de comprar ele, de ler ele né, agora eu terminei de ler tudo que essa dupla fez com o Batman, mas de tudo que essa dupla fez com o Batman, eu acho esse aqui o mais fraquinho de todos. Mas ainda assim, fiquei bem feliz de ter lido. E agora, por fim, os 2 últimos quadrinhos que eu li no mês de fevereiro foram 2 ônibus. Eu li o segundo ônibus da Sociedade da Justiça da América, do Geoff Johns,
muito, muito bom, mas eu também li o volume 3 da Sociedade da Justiça da América do Geoff Johns, que é até onde a Panini lançou, né? A Panini dividiu esses ônibus de um jeito diferente do que saiu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele foi completo em 3 volumes, mas aqui vão ser 4, não entendi porquê. Mas, cara, a Sociedade da Justiça da América do Johns é muito bom, é realmente um quadrinho de super-herói raiz, assim, é aquele quadrinho de super-herói que te empolga enquanto lê, realmente você volta a ser criança lendo esse quadrinho. Eu não pretendia ler os 2 volumes nesse mês, né? Geralmente eu pego um ônibus por mês para ler, mas eu fiquei tão empolgado com o volume 2 que no mesmo dia, assim, eu já comecei a ler esse terceiro aqui. Vai ser um pouco difícil de mostrar para vocês, mas é muito bom, muito, muito bom. É meio difícil de falar sobre aqui para vocês, né? Porque eu li quase 2.000 páginas de Sociedade da Justiça do Johns, mas é muito bacana, só melhora. Todos os personagens são muito bem construídos. Tem esse arco final aqui bem bacana, envolvendo um personagem que eu não conhecia, que é o Fantasma Fidalgo. Enfim, muito bom. A Sociedade da Justiça também é muito legal para te apresentar personagens que normalmente você não tem tanto contato, né? Porque os integrantes da sociedade já são personagens mais diferentes, como o Alan Scott, a Poderosa, a Stargirl, o Pantera e o Senhor Incrível, e por aí vai. São personagens que normalmente não estão nas histórias da Liga da Justiça ou não tem grandes histórias no universo da DC. Então, para conhecer eles é muito bom, mas também, assim, vale muito a pena ler A Sociedade da América do Johns. É muito bom. E tem esse volume 3 aqui, tem essa sobrecapa linda, desenhada pelo Alex Ross. Enfim, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre esses ônibus aqui, falando mais a fundo sobre eles, mas o vídeo já tá com mais de 1 hora aqui, já tô suando de tanto carregar gibi, então não vou me alongar tanto. Mas esses foram os quadrinhos que eu li no mês de fevereiro. E deixa aí nos comentários se você quer ver um vídeo sobre algum desses quadrinhos, se você quer ver mais comentários específicos sobre algum deles e tudo mais. Comente aí também o que você leu de bom nesse mês de fevereiro, quero muito saber isso. Eu sempre pego dicas, né, com o pessoal, então deixe seu comentário, o que você achou das minhas leituras também, se você acha que eu li quadrinho ruim, se você acha que eu li quadrinho bom. Enfim, deixe seu comentário que eu vou adorar ler e responder todo mundo. Como eu já tinha dito antes, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Ativa o sininho também para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que apareça por aqui. E caso você tenha se interessado por algum desses quadrinhos, o que tiver na Amazon vai ter o link de compra para eles aqui na descrição do vídeo. Então, só entrar aqui pelo link da descrição que você já ajuda muito o canal com uma pequena comissão e não muda nada para você, mas faz toda a diferença aqui pro canal, tá certo? Então, enfim, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, curta, compre seu quadrinho pelo link, o que você quiser. Já falei muito no vídeo de hoje, já tô até cansado aqui, fadigando. Mas enfim, era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.